Vamos conversar? Burnout é um troço difícil de enfrentar. É triste. É uma dor, assim, imensa. É solitário. As pessoas à nossa volta, e isso inclui os médicos que deveriam nos acolher sem julgamento, as pessoas não acreditam na gente, fazem pouco da nossa dor, acham que a gente tá de frescura. Enfrentar um burnout é foda. E o burnout chega sempre na nossa vida no momento em que a gente mais está se sentindo desamparado. É aquele momento em que a gente está percebendo que está levando o mundo nas costas, que a gente não tem ajuda de ninguém, que a gente está sobrecarregado. Aliás, a impressão é que as pessoas estão abertamente nos atrapalhando, porque elas cobram, elas criticam, elas aumentam nossa carga mental. E a gente tem na nossa personalidade uma forma de lidar com a vida que traz essa sobrecarga pra gente, que faz a gente não ver saída, que faz com que a gente se veja em situações em que a gente dependa da ação dos outros. E só houve crítica, e só houve cobrança, apesar do esforço e do comprometimento que a gente sempre teve com as coisas. E as coisas simplesmente não estão dando certo apesar disso. É desesperador. E por causa disso, é muito fácil a gente se colocar num lugar de vítima. É sem perceber. É muito fácil a gente culpar os outros. Porque seu chefe provavelmente era abusador. Porque a sua família provavelmente não acredita no que você está passando. Talvez eles sejam escrotos. Talvez alguém te chame de preguiçoso. Talvez você tenha sido afastado do seu emprego e se encontra numa situação de dificuldade financeira. E talvez você esteja nessa posição de dificuldade financeira pela situação de merda que a gente encontra agora no nosso país. Então é muito fácil a gente se sentir confortável nesse papel de vítima. A pessoa que sempre se esforçou, que sempre tentou agradar, que sempre foi comprometida com as suas tarefas e ficou doente e está sendo tratada da pior forma pelas pessoas as quais, inclusive, você já ajudou. Parece tudo muito injusto. E eu, por muito tempo, também me coloquei nesse lugar. E eu ficava falando, gente, mas eu não mereço isso. Mas eu tô aqui justamente para que você não perca tanto tempo se colocando nesse lugar de vítima como eu fiz, que você fique menos tempo do que eu, porque esse papel de vítima não ajuda em absolutamente nada, aliás, pelo contrário, atrapalha e muito a nossa recuperação. Para sarar de um burnout, você precisa sair desse papel de vítima. Você precisa deixar de agir como criança. E, gente, de novo, isso não é uma crítica, eu acabei de falar que eu também me coloquei nessa posição, que eu também tive esse comportamento e justamente por isso eu sei o quanto isso é danoso, o quanto isso faz a gente ficar empacado. Você precisa sair desse lugar infantil e passar a ser o adulto que você é e assumir a responsabilidade pela sua vida, seja ela como for. Porque o burnout, ele não é culpa sua. Não é sua culpa, mas também não é culpa da sua família, não é culpa do seu chefe, não é culpa da economia, não é culpa da empresa, do presidente, não é culpa do tanto de grana que você tem, não é culpa do sistema de saúde. Burnout não é culpa de ninguém. Claro que todas essas pessoas, e instituições e cultura, tudo isso tem uma parcela de responsabilidade, assim como você também tem uma parcela de responsabilidade sobre o seu burnout e eu pelo meu. E acusar e culpar todo mundo ajuda em que na sua vida? Se revoltar, reclamar e lamentar ajuda exatamente como na sua recuperação? Te ajuda, na verdade, a ficar doente por mais tempo e a sofrer mais. Aumenta a sua dor. Vamos entender isso de uma vez. Isso é muito importante. Para sarar, a gente precisa entender nossa responsabilidade. A gente quer agradar todo mundo. A gente não lida bem com crítica. A gente é perfeccionista por isso. A gente acha que não é bom o suficiente. A gente não consegue ver saída para situações difíceis.
Porque a gente tem medo, por exemplo, de sair de um emprego e ficar sem nada, de não conseguir mais nada. Tem medo do julgamento das pessoas, do que elas vão pensar, do que vão falar sobre nós. Porque o julgamento das pessoas sempre determinou o nosso caminho. É por isso que o Joãozinho, que trabalhava junto com você, não teve burnout e você teve. Por isso que a Mariazinha, que trabalhava comigo, não teve burnout e eu tive. Então, ao invés de ficar falando que é triste, que é duro, que é difícil, que você não tem o que fazer, que você não tem saída, deixa de fazer isso e foca a sua energia em pensar o que você pode mudar hoje na sua situação, com os recursos que você tem hoje. Bora pra terapia para entender tudo isso, para ter uma ajuda, para conseguir ver as coisas por outros ângulos. Vamos ler, estudar, pesquisar, fazer curso gratuito, tentar achar saída, aprender a lidar com o medo, botar essa autoestima para cima. Vamos entender por que a gente dá mais importância ao que as pessoas falam do que o que faz a gente feliz. Eu não tô falando que seu chefe era super legal, que a sua família é perfeita e super amorosa, que você tá nadando em dinheiro. Não tô mandando você comer um unicórnio cor-de-rosa coberto com glitter, que o mundo é cor-de-rosa. Eu tô falando para você deixar de ter essa postura infantil de colocar a culpa pelas suas dificuldades nos outros, nas pessoas, nas circunstâncias, nas coisas externas, ou mesmo em você. Porque a gente também fica se culpando por tudo, é uma forma infantil de ver a vida. Porque não tem culpa, não é culpa minha, não é culpa sua, não é culpa de ninguém o que está acontecendo na nossa vida. É a vida. E é isso que faz a gente ficar doente e passar a ter uma postura madura que vai permitir que você mude o seu caminho e tenha um real potencial de felicidade na sua vida. Ficar falando que é difícil não vai te curar. Então, fala que é difícil, xinga, chora, porque realmente é foda. Mas aí, enxuga a lágrima e vai atrás de soluções. Pra tudo, gente, tem saída nessa vida. Vai checar as suas crenças sobre dinheiro, a sua autoimagem. Tem tanto perfil, tanto canal, tanto site, tanto curso gratuito que oferece um conteúdo que realmente faz a gente mudar a nossa forma de entender as coisas. Mas mesmo assim, a maioria das pessoas prefere ficar lá no meu inbox falando que não tem saída. Isso derruba você e derruba a mim. É uma energia pesada de lamentação e de desamparo, mas também de uma resistência, de uma recusa a admitir que existem saídas, que tem caminhos. É uma recusa em amadurecer, em lidar com a vida com responsabilidade, como um adulto faz. Mas é isso que o burnout tem para ensinar pra gente. O burnout aconteceu na nossa vida para que a gente mudasse a nossa forma de lidar com as coisas, com as dificuldades, com as cobranças, com o trabalho, com o nosso corpo, com a nossa família, com os relacionamentos, com as pessoas, com tudo. Então a gente precisa parar de fazer mais do mesmo. Levanta, anda pra frente. Mas não adianta sair andando falando, eu tô andando, mas eu sei que não vai dar em nada. Me segue lá no Instagram, eu tô lá todo dia falando sobre uma série de coisas que ajudam a gente nesse caminho, que ajudam a gente a seguir em frente apesar das dificuldades. Porque eu também não tô falando aqui pra gente não enxergar o que é difícil. Tá? Não é uma coisa, vamos nos cegar e fingir que nossa vida é maravilhosa. Não, vamos entender que a coisa está difícil, que é triste, que talvez seja injusto, que é realmente complicado, que é foda, que é solitário, que é desamparo, mas que a gente tem como andar apesar disso e ir aprendendo cada vez mais para que essas coisas deixem de doer tanto e a gente consiga seguir em frente sendo realmente feliz, coisa que a gente não conseguiria ser e não conseguirá ser se continuar pensando do mesmo jeito que a gente vinha pensando. Porque se fosse dar certo, teria dado. Se a gente chegou num burnout é porque o caminho estava errado. A gente precisa aprender a mudar isso a partir daqui. E mudar é o contrário de insistir em falar que você não é bom o suficiente, que você é azarado, que a sua vida é difícil. Eu não aguento mais aquele emoji de lagriminha das pessoas que leem as coisas, que ouvem as coisas e que concluem
que para ela aquilo não vale. Tem 7 bilhões, sei lá quantas pessoas na Terra. Jura por Deus? E você acha que vale para todo mundo aquilo que está sendo lido, menos para você? A gente tem muita mania de ficar perguntando por que eu, né? Por que eu tive o burnout? Por que não você? O burnout pode ser uma segunda chance, uma mudança de rota, uma oportunidade na sua vida, por pior e mais difícil que seja. Então, em vez de se entregar, gente, bora andar para frente.